CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje fala sobre combustíveis sustentáveis. Eu converso com Erasmo Carlos Batistella. Ele é CEO da B8, empresa líder na produção de biodiesel. Erasmo, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo bem? Olá, Rosana. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse importante programa e a gente falar sobre sustentabilidade de biocombustíveis. Muito bem. Erasmo, a gente sabe que pela própria natureza, o biocombustível é amigo do meio ambiente. Ele emite menos gases do efeito estufa, é produzido a partir da biomassa, que a gente tem abundância aqui no Brasil, né? Também com matérias-primas de alto aproveitamento, como a soja, a gordura animal e o óleo de cozinha usado. O biocombustível incrementa a produção agroindustrial do país, gera emprego, gera renda, sobretudo no interior. Mas, infelizmente, o biocombustível goza de pouca representatividade na matriz energética brasileira. Por quê? Olha, eu estou totalmente alinhado com o seu comentário e acredito que o Brasil já poderia estar produzindo e utilizando mais biocombustíveis. Nós acabamos retardando a produção de biocombustível no Brasil. O Brasil só começou a utilizar, por exemplo, diesel em 2008, quando os Estados Unidos, a Europa já utilizavam a partir do ano 2000. No caso do etanol, acho que nós temos um caso de sucesso, mas mesmo tendo um potencial muito grande, nós estamos atrás dos Estados Unidos. E no que diz respeito aos biocombustíveis avançados, estamos, na minha humilde opinião, mais de 10 anos atrasado com o hemisfério norte, que já produz e utiliza tanto o diesel verde, que é o HVO, quanto o SAF para aviação. E nós, infelizmente, no Brasil ainda não temos nem a regulação e, obviamente, com isso nós não temos investimentos para... Pois é, inclusive hoje se discute muito o futuro da mobilidade urbana no país. E alguns defendem que deveria ser por meio da eletrificação da frota. Vale mesmo a pena investir em baterias quando a gente tem biomassa em abundância no nosso país e mais, quando a gente já tem uma experiência muito bem sucedida com relação a biocombustíveis? E aí eu posso citar nesse caso o RenovaBio? Olha, o RenovaBio é um patrimônio brasileiro, assim como os biocombustíveis. Eu não tenho dúvida que uma parcela do transporte urbano, principalmente os carros pequenos, eles vão utilizar a eletrificação. Agora, tem dados no mercado já que demonstram que quando a gente faz a análise do ciclo de vida, que é desde a produção do biocombustível até a utilização, ou a produção da matéria-prima, na verdade, até a produção que fala da fazenda até a roda, quando a gente compara com a eletrificação, os biocombustíveis são mais sustentáveis, eles entregam mais, eles diminuem mais as emissões de gases de efeito estufa. Isso quando a gente fala de eletrificação, quando conhece toda a cadeia de produção dos minerais. Mas, infelizmente, nem toda essa cadeia está muito clara e conhecida. Agora, nós temos defendido que, perante o grande desafio que nós temos de redução de gás de efeito estufa, de contenção da elevação das temperaturas, todas as inovações são bem-vindas. Mas não temos dúvida que para o Brasil e para a América do Sul, a utilização da biomassa em diferentes formas é a melhor alternativa para que a gente possa, além de produzir energias renováveis, agregar muito valor na nossa economia, emprego e produzindo energia limpa. Então, está comprovado por dados, por vários estudiosos, que os biocombustíveis a partir de biomassa para o hemisfério sul, Brasil principalmente, é a melhor alternativa para a descarbonização. Bem, a gente já tem uma experiência muito bem sucedida com relação a biocombustíveis. O Brasil é o maior produtor mundial de etanol e o segundo maior produtor de biocombustível do mundo. Eu te pergunto se essa experiência acumulada, essa expertise, ela é aplicável, por exemplo, à produção, uso e exportação de biodiesel, biocombustíveis avançados, hidrogênio, biogás e biometano?
Com certeza é. Todo esse know-how que nós acumulamos desde a década de 70 para o etanol e desde os anos 2000 para o biodiesel, ele serve como base para a introdução dos novos biocombustíveis. Por exemplo, no caso do etanol, hoje nós já exportamos, mas eu acredito que nós poderíamos estar exportando volumes muito maiores se nós tivéssemos construído relações mais fortes com países que querem utilizar etanol a nível global. No caso do biodiesel, nós já exportamos, nossa companhia mesmo, desde 2010, a biodiesel para a Europa, e este ano, Rosana, nós fizemos a primeira grande exportação de biodiesel produzido no Brasil, certificado, é outro ponto muito importante para os Estados Unidos. Agora, nós precisamos de uma política que efetivamente nos incentive, além de produzir para o mercado interno, que nos torne competitivo para a exportação. E, sem sombra de dúvida, todo o nosso aprendizado vai servir como base para a introdução do querosene, do bioquerosene, para a introdução do diesel verde na matriz energética, para estudarmos como introduzirmos a produção e uso do hidrogênio, que é uma molécula que tem um potencial muito grande, mas ainda tem vários desafios no meio desse caminho que nós precisamos superar. Agora, o know-how que nós temos aqui no Brasil vai servir como base para que a gente tenha sucesso nesses novos biocombustíveis ou novas alternativas que estão chegando. Com certeza. E aí eu complemento a sua fala, Erasmo, dizendo que a gente tem de fato muito conhecimento acumulado, mentes inovadoras em vários institutos de ciência e tecnologia. E se a gente conseguir coordenar essa sapiência, com certeza a gente é capaz de desenvolver excelentes hubs de inovação nessa área. Inclusive, já existem montadoras interessadas fazendo isso, criando esse ambiente favorável para a disseminação de conhecimento e tecnologia nessa área. Com certeza tem. A gente viu nos últimos meses montadoras anunciando produção de veículos Total Flex, no de biodiesel. É importante esclarecer para o ouvinte que o biodiesel ele está na rota do diesel, ou seja, ele complementa, substitui parte do diesel, que é o combustível mais usado no Brasil, porque a base da economia brasileira é movida por diesel. E tem montadoras, estamos dialogando justamente para criar a oportunidade de aumentar o consumo de biocombustíveis, porque para transporte pesado é a alternativa mais viável nesse momento. Se nós temos um desafio, Rosana, para utilizar baterias para mover um veículo pequeno, imagine como é desafiador você construir grandes baterias para grandes caminhões que rodam 1.000, 2.000 quilômetros no Brasil, porque nós somos um país que temos o tamanho de um continente. Então, esse tipo de discussão é muito importante que a gente tenha e é muito importante que o espaço como você está nos dando para levar esse conhecimento à população brasileira. Agora, Erasmo, eu acho que a gente precisa de fato remover algumas barreiras para tentar construir esse ambiente favorável aos negócios, né, com regras claras que proporcione segurança jurídica ao investidor. Eu não tenho dúvida disso. Se tem uma palavra que define bem o que o setor de biocombustíveis no Brasil precisa é previsibilidade. Nós não podemos demonstrar que vamos seguir o caminho e esse caminho simplesmente seja mudado numa decisão momentânea, digamos assim. Então, quando a gente fala de energia, nós precisamos ter planejamentos de longo prazo. Por exemplo, no último ano nós tivemos uma redução na mistura de biodiesel. Isso foi muito péssimo, por quê? Porque as empresas haviam se organizado para feito grandes investimentos, tinham aumentado sua capacidade produtiva, tinham organizado a cadeia de suprimento de matéria-prima e, de repente, em uma semana, a gente viu a perda de quase 40% de mercado por uma decisão que não estava fundamentada no quesito de sustentabilidade. Então, a previsibilidade e a segurança jurídica são fundamentais. E quando nós falarmos de SAF, por exemplo, para a aviação, que é uma grande oportunidade que o Brasil tem e uma necessidade ao mesmo tempo, nós estamos falando de investimentos que superam
o montante de US$ 1 bilhão por biorefinaria. Se nós não tivermos segurança jurídica, os empresários, as empresas, os fundos de investimentos não vão fazer os investimentos no Brasil, vão fazer investimento em outros países. Bem, além dessa questão da segurança jurídica ao investidor e aos empresários, me parece que, paralelamente, a gente precisa ter incentivo fiscal. E aí eu vou citar para você um fato que eu acho que contradiz o que eu estou dizendo, que o Brasil isentou recentemente o imposto de importação de carro elétrico. Não seria mais inteligente a gente financiar investimentos no biogás de cana-de-açúcar, por exemplo, ou promover mais investimentos em energia de biomassa? Você sabe, Rosana, essa é uma bandeira que eu acredito muito. Eu tive a oportunidade de estar, fui convidado para estar no Conselho de Desenvolvimento do Governo Federal e tive a oportunidade de estar recentemente na primeira reunião do grupo de trabalho que trata sobre transição energética. E lá eu levei 10 sugestões para que o Brasil implante, de forma transversal, um programa de governo de país para a transição energética e que olhe essas distorções que não são benéficas para o Brasil. Você isentar a importação do carro elétrico, ele pode ser benéfico agora, no curtíssimo prazo, no médio prazo não é. Então, eu concordo plenamente que nós precisamos criar políticas públicas que fomentem a produção de energia renovável. Por quê? Eu não preciso trocar o carro. O que eu preciso é trocar o que eu abasteço o carro. E se eu tenho um biocombustível, ele vai utilizar a mesma estrutura, a mesma infraestrutura que eu tenho hoje, e só mudo a fonte de energia, nós já temos aí um balanço positivo no que diz respeito às emissões de gás de efeito estufa. Imagina agora que a gente faça uma mudança total, desative todas as combustível, estou indo a um extremo aqui, que a gente tire todos os postos de combustível e eletrifique todo. Quanto gás de efeito estufa nós vamos emitir para fazer essa mudança? Isso tem que estar na conta. Com certeza. Quanto incentivo fiscal está sendo dado? Outra coisa, será que carro onde está sendo produzido, ele está recebendo incentivos? Será que ele está chegando aqui de forma competitiva? Então, isso também tem que ser colocado, porque toda vez que eu trago um carro importado, eu estou tirando produção nacional, eu estou diminuindo a geração de emprego no Brasil. E por isso que nós precisamos retomar a industrialização, como fala agora o nosso vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio e Serviços, né, doutor Geraldo Alckmin, que é da neoindustrialização, ou seja, nós reindustrializarmos o Brasil, principalmente com o pilar da indústria verde, sustentável. Bem, você tocou num ponto muito importante discutido aí nos fóruns mundiais, que é a questão da contabilização das externalidades. Eu acho que isso se aplica ao que a gente está discutindo aqui, né? Por exemplo, o cômputo do quanto um determinado combustível emite de gases do efeito estufa, emite de material particulado, aldeídos, por exemplo, né? São substâncias que fazem muito mal à saúde da população. Esse mesmo raciocínio que eu suscitei com relação ao biogás se aplica ao biometano, que é um combustível que pode ser produzido com resíduos dos frigoríficos, dos lixões, do bagaço da cana e poderia, Erasmo, substituir o diesel no transporte de carga até que chegue o tão sonhado hidrogênio, né, que é tido aí como a panaceia, o combustível do futuro. A gente nota que o Brasil está importando cada vez mais diesel, mas não há nenhum grande incentivo à produção do biometano. Olha, eu acredito que o biogás, seja o biometano, enfim, é uma grande oportunidade que nós temos. E eu vou ser até mais modesto no comentário. Se nós só focássemos em utilização do biogás ou do biometano no parque, nós já teríamos uma redução de emissões absurda. Porque isso é importante que a gente fale para o nosso ouvinte. A gente, quando fala em transição energética, quando a gente fala em redução de gases de efeito estufa, a gente está só pensando no carro que a gente dirige, no táxi que a gente pega, no Uber que pega, no ônibus,
no caminhão, mas a gente precisa descarbonizar tudo, precisa descarbonizar a indústria, precisa descarbonizar a petroquímica, é um grande desafio, e esse biogás poderia estar servindo como matéria-prima para a petroquímica, que é outro grande setor que vai fazer a descarbonização. Então, ele poderia ser como base para a produção de hidrogênio, inclusive, de fertilizantes. Então, por isso que eu acredito que nós não podemos mais esperar, nós precisamos criar uma política pública de país, olhando para 10, 15, 30 anos, e a todas essas grandes oportunidades que nós temos para trabalhar em prol do país. Além de reduzir as emissões de gases de efeito de estufa, nós também sermos uma fonte geradora de receita, de riqueza e de empregos, que é o que nós estamos precisando muito no nosso país. E aquela velha suposta dicotomia entre produção de biocombustível e produção de alimentos? Isso, na minha humilde opinião, é algo já superado e algo que tentaram vender, entre aspas, que isso pode ser um problema. Vamos analisar o que acontece de fato. Se nós pegarmos o caso do biodiesel, que é produzido na base de gorduras e óleos vegetais, nós temos crescimento de produção de óleo vegetal anualmente no mundo de 5, 6, 4%. O consumo cresce 1%. O que todo mundo quer comer é proteína, não é gordura. Esse é o foco da dieta. E para nós chegarmos à proteína, nós precisamos produzir a proteína vegetal. Então, vamos pegar a soja. O grão da soja tem 75% de proteína vegetal e 20% de óleo. Nós utilizamos só 20%. O restante vira o quê? Vira alimento para as cadeias produtivas de carne, de leite, de ovos. Então, é fundamental que a gente produza os grãos para produzir alimentos. E parte desse grão, uma pequena parte, está sendo destinada para energia. Isso a gente precisa dizer. Agora, também precisamos pontuar que a produção agrícola é muito diferente quando comparada do Brasil ou da América Latina, e eu insisto em América Latina porque eu vejo que o Mercosul precisa estar unido nessa parte. É muito diferente quando comparada com a americana, quando comparada com a europeia. Lá eles têm uma vaca por ano. E em alguns lugares do Brasil nós podemos podemos utilizar essa terra. É claro que nós precisamos trabalhar para produzir mais fertilizantes verdes, que nós precisamos trabalhar para ter cada vez mais solo. Essa discussão entre alimento e energia, para mim, com todo respeito, ela é ultrapassada, ela é antiga e não pode mais fazer parte da nossa discussão. O que nós precisamos discutir, na minha humilde opinião, Rosana, é como que a gente certifica que as cadeias produtivas estão produzindo da melhor forma possível. E se nós temos melhoria para fazer, vamos orientar, vamos aplicar novas técnicas, novas tecnologias, como é o caso do plantio direto no Brasil, e possa reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Nós precisamos encontrar solução para os problemas. Bem, eu quero repercutir com você um dado que faz do biocombustível um elemento que cria uma cadeia virtuosa. Quando você, por exemplo, vê que os biocombustíveis podem suprir 72% da demanda brasileira de combustível apenas com a otimização das pastagens que estão degradadas atualmente, daí você nota a grandiosidade desse elemento, né? O quanto ele pode agregar, não só a questão mesmo da mobilidade urbana, mas a questão mesmo da preservação ambiental, da economia regenerativa, que é hoje um elemento essencial na agenda ESG. Com certeza. E esse dado que você traz é um dado público de uma organização internacional, não é? WWF, exatamente. Isso. Então, não é um dado da Associação dos Produtores de Biodiesel, ou da Única, da Aprobio, enfim, né? É um dado de uma associação, de uma organização internacional. E isso mostra o potencial que nós temos no Brasil. E isso é sem derrubar uma árvore. Isso é sem estar próximo do bioma amazônico.
respeitando as leis ambientais e sim recuperando terras que hoje estão degradadas, transformando elas em terras produtivas, gerando emprego, podendo beneficiar a agricultura familiar, inclusive. Por exemplo, falando em programa ISG, nós, obviamente, ao produzir energia renovável, nós já estamos contribuindo com do ambiental. Quando a gente tem as nossas companhias mais comprometidas com governança, com compliance, nós estamos contribuindo para o G, para a governança. Agora, o social, para mim, na minha humilde opinião, o melhor programa social que pode existir no mundo é a gente gerar emprego, é dar oportunidade de trabalho para os jovens, para as famílias, é dar dignidade às pessoas, né? E o biocombustível traz isso. Por exemplo, o biodiesel, ele reserva a compra de 40% da matéria-prima da agricultura familiar, pagando um bônus na matéria-prima, prestando assistência técnica. Então, eu acho que esses são os programas sociais que dão certo e beneficiam as pessoas. Bem, vocês aí da B8 produzem biocombustíveis de segunda geração, cujo preço internacional é quase o dobro daquele que é praticado aqui no nosso país. Produzem também biodiesel e biocombustíveis avançados, que são utilizados na aviação civil, na indústria química e petroquímica. Se você pudesse, Erasmo, amanhã amanhecer com uma varinha de condão, qual seria o primeiro obstáculo que você derrubaria à expansão dessa produção da empresa de vocês, aqui no nosso país? Eu aumentaria a oferta de matéria-prima, porque ela está linkada à limitação do crescimento do mercado e também a preço, né? Então, se eu tiver mais oferta de matéria-prima, obviamente eu vou ter queda de preço no médio prazo. Agora, por outro lado, também, né, Luzana, nós temos uma demanda de energias, né? No mundo como um todo. O mundo quer mais conforto, quer mais qualidade de vida e isso demanda mais energia. Então, no nosso caso, como você mencionou, que temos diferentes tipos de produto, nós atendemos também diferentes mercados. Por exemplo, tem mercados mais ricados ou países mais desenvolvidos que estão preferindo pagar mais por combustível de segunda geração, por exemplo, que tem um custo maior, mas ele entrega também uma pegada de redução de emissões maior. Então, eu acho que a gente precisa produzir os tipos de energias renováveis e, obviamente, destinar cada um dos tipos de energia para os mercados que querem consumir. No caso do Brasil, nós temos defendido que a gente aumente o consumo do etanol, que a gente aumente o consumo do biodiesel. Então, os dois biocombustíveis que entregam muita redução de emissão de gases de efeito estufa e tem, nesse momento, a nível global, o menor custo. Porque uma coisa importante que a gente precisa falar para o nosso ouvinte é que, com as tecnologias que nós conhecemos hoje, nós não vamos ter redução de gases de efeito estufa sem algum custo. Vai ter aí alguma inflação para que a gente possa fazer essa transição energética, principalmente no primeiro momento. Você está otimista, Erasmo, com relação ao arcabouço jurídico e ao papel do legislador no Brasil? Eu te pergunto, porque recentemente eu repercuti aqui na emissora o programa Combustível do Futuro, programa do governo federal para descarbonizar o setor de transportes no país. A ideia central é você adicionar mais biocombustível ao diesel que hoje é comercializado e também misturar mais etanol anidro à gasolina tipo C, essa que é consumida aqui por nós, pobres mortais. Você considera robustos os percentuais de biocombustível que são sugeridos pelo programa? Olha, eu quero fazer um registro, eu acredito que o projeto que foi enviado do Ministério de Minas e Energia e que a gente tem informação que está na Casa Civil sendo analisado, ele é um projeto muito bom, porque ele cria uma lei mais forte, uma lei mais que traz mais segurança para a gente fazer investimento. Agora, eu já tenho dado declarações públicas que eu acredito que ele poderia ser mais agressivo, que ele poderia trazer percentuais maiores. Uhum. Um ponto que ele tem que deixar muito claro e tem que trazer segurança jurídica é que um biocombustível
não concorra com o outro. Nós temos, infelizmente, no Brasil, agora, algumas forças que estão querendo que um biocombustível entre no mercado do outro. E isso pode ser muito prejudicial para as cadeias produtivas. Nós precisamos lutar a oferta de biocombustíveis em diferentes tipos de biocombustível para diferentes mercados, e não competir com o outro. Então, acho que o projeto é muito bom, a estrutura é muito boa, mas os percentuais, na minha humilde opinião, poderiam ser mais agressivos, porque o Brasil pode mais. Poderiam mesmo. E aí eu trago esse dado aqui para nossa audiência. Hoje o Brasil mistura 12% de biodiesel ao diesel fóssil, o chamado B12, quando poderia adicionar muito mais. Qual é a sua perspectiva de ampliação desse percentual? O que é que daria para fazer mesmo de forma factível? Nós deveríamos já estar nesse ano com o B15, 15% de mistura. Nós acreditamos que o que está definido hoje na lei é que vamos chegar a B15 em 3 anos, mas a gente tem já trabalhado muito com o governo federal para que já no próximo ano a gente possa chegar a um B14, um B15, né? O número é o percentual de mistura. E, obviamente, nós precisamos começar a discutir, e eu acho que aí o combustível do futuro traz isso, como que a gente aumenta esse percentual de mistura, seja através do biodiesel, seja através do diesel verde, porque o consumo de diesel brasileiro é muito grande. E nós estamos tendo atualmente 20% de todo o diesel que nós consumimos. O nosso parque de refino, seja ele da Petrobras ou outras refinarias privadas, ela não tem a capacidade de suprir 100% do diesel. Então, não faz sentido nós ficarmos importando diesel, gerando emprego e renda em outro país e não aproveitarmos o potencial de aumento de mistura de biocombustível, como é o caso do biodiesel, o próprio etanol, que nós já poderíamos estar em 30%, e principalmente nós não temos ainda um marco regulatório definido para a entrada dos biocombustíveis avançados. Bem, a gente chega no ponto crucial, que é o do forte, do poderoso lobby dos combustíveis fósseis. Esse é o grande entrave à expansão dos biocombustíveis no país, concorda? Eu concordo que a indústria do petróleo, ela tem, obviamente, o seu trabalho para dar mais longevidade a esse mercado. E eu também tenho dito que nós vamos ter que utilizar petróleo por muitos anos ainda, porque não temos como virar a chave de um ano para o outro, é muita demanda de energia. Agora, o que nós precisamos mesmo é não estar enfrentando a indústria do petróleo, mas criar políticas públicas para fomentar as energias renováveis. Infelizmente, nós estamos vendo muitos países do mundo dando muito mais incentivo ainda para a utilização de energia fóssil do que energia limpa. Então, nós não podemos comparar. Eu, por exemplo, fazem 18 anos que estou no setor e sempre que eu vou a algumas reuniões, as pessoas na primeira pergunta, mas escuta, o biodiesel é mais barato do que o diesel? E eu digo, você não pode comparar frutas diferentes, você não pode comparar melão com abacaxi, né? O abacaxi é mais barato porque ele não entrega o que a outra fruta entrega. Então, nós precisamos começar a comparar o preço com o quanto de emissão aquela molécula está emitindo. Então, quando eu pego, por exemplo, o diesel, eu sei que o biodiesel pode reduzir até 90% as emissões. Aí nós temos que adicionar o fator ambiental. Então, quando eu pago a mais pelo biodiesel? É essa discussão que nós temos que trazer. Ou será que nós não temos que fazer com que o diesel comece a ajudar a pagar a conta da transição energética? Então, não é uma questão de estar a favor ou contra do petróleo, mas sim de criar marcos e políticas públicas que dê segurança para a gente aumentar a produção e a utilização dos biocombustíveis e das energias renováveis, das novas tecnologias que nós vamos ver nos próximos anos, nas próximas décadas. Precisa também conscientizar o consumidor. 86% da frota brasileira é flex, mas as pessoas preferem abastecer com gasolina. Então fica aqui também a nossa dica, né?
Não apenas esperar do poder público essas iniciativas, nem todo o empenho do setor privado, mas cada um de nós fazer sua parte. Erasmo, quero agradecer imensamente a sua participação aqui no CBN Sustentabilidade, trazendo clareza sobre esse assunto que é tão importante. Pena que o programa voou, acabou o nosso programa, Erasmo. Olha, Rosana, eu quero te agradecer muito, agradecer a CBN pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com você, estou à disposição para contribuir. E eu quero parabenizar você por esse programa que leva informação à população. Eu concordo plenamente, perfeitamente contigo, que um dos grandes desafios é nós sensibilizar o consumidor e ele chegar no posto de gasolina e pedir etanol. Ou seja, a gente mudar, a gente precisa começar a valorizar mais os biocombustíveis, porque nós temos um grande potencial aqui no Brasil, na América do Sul. Então, meu muito obrigado e que a gente possa cada vez mais influenciar pessoas para acreditar no que a gente acredita, que é muito mais fácil a gente salvar esse mundo do que ir morar em outro planeta. É isso mesmo, não temos o plano B. Eu conversei com Erasmo Carlos Batistella, ele é CEO da B8, empresa líder na produção de biodiesel. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha produtora Laura Capellucenic, nos trabalhos técnicos Daniel Mesquita e na edição Rafael Furugem. Um beijo para você, até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.